A Bíblia usa a palavra dissensão, né? Ou as diferenças, elas começam a interferir no nosso relacionamento. Isso não é um momento da gente ligar o alerta, não. Isso talvez esteja só revelando que o Espírito que a gente diz que mora em nós não seja o Espírito de Deus. Como eu brinco às vezes, meu irmão querido, hoje o Espírito está com a espada desembainhada. Ela vai entrar na alma aí um pouquinho, tá? Vai fazer sangrar a alma. Mas o Espírito tem poder de cura. Porque tem coisas que não tem como a gente deixar passar desapercebido. Então, se fôssemos pedir... eu vou lembrar de um outro detalhe que aconteceu que foi muito engraçado. Tem gente que nem percebeu, mas as coisas vão acontecendo aos poucos. Quando nós falamos de vivermos uma transformação com a igreja, hoje nós estamos há mais de 4 anos trabalhando com a igreja, e algumas pessoas ficaram tão apavoradas, mas tão apavoradas, falavam assim: a igreja vai mudar muito. A igreja, teve gente até que falou, porque a irmã Maria chegou a testemunhar a respeito disso, de que a igreja ia fechar as portas, não foi? Porque ia mudar demais. Alguém comentou com a irmã Maria. Nós estávamos numa reunião um dia, uma pessoa procurou ela e falou assim: olha, a senhora fica alerta, porque vai mudar tanto a igreja que não vai existir isso, não vai existir aquilo mais. Então, às vezes as pessoas têm opiniões sem compreender realidades. Deixa eu só brincar com uma opinião aqui. Nós tínhamos um ambiente físico aqui, não tinha? Lembra? Que tinha uma cerquinha aqui atrás, tinha o som colocado lá em cima e tudo mais. Eu, por exemplo, eu vou falar de mim. Quando nós falamos de tirar o equipamento analógico para usar o digital, né? Eu fui preconceituoso. Eu falei assim: olha, negócio de mesa digital aí não funciona não. E eu tenho um preconceito louco a respeito disso. Aí, semanas antes de acontecer um culto que nós tínhamos, acho que era até um culto de aniversário do mês de maio, deu um problema no equipamento que a gente tinha e não tinha um recurso para comprar o equipamento assim em cima da hora. E um irmão emprestou uma mesa digital para nós. Naquela ocasião. Ele veio, montou o equipamento e tudo mais. O meu preconceito acabou na hora, acredita? Acabou na hora. Tinha gente que gostava tanto da igreja amarela por dentro, lembra? Que quando nós pintamos de concreto ali, a pessoa ficou chateada. Agora a parede é cinza, é só cor, meu irmão. Só cor. E se a cor está ligada a alguma coisa boa ou ruim, nós estamos enrolados, né? Porque o Marcinho está de vermelho e tem um espírito maligno lá que gosta de vermelho, não gosta? Tem mais alguém de vermelho aí? Tem? Lascou, né? Olha lá. A pastora Neuza está de rosa choque, ó. É vermelho isso aí, não é não? Rosa choque. Então avalie bem. Às vezes nós queremos dar opinião para que o ambiente mude, para que o lugar fique mais agradável ao meu gosto, não é? Eu, por exemplo, a irmã Maria, ela ficou louca comigo aqui. Quando sumiram os vasos, a senhora lembra? Desapareceram os vasos, né? Nós tínhamos algumas plantas aqui dentro, o vaso de planta.
Eu, particularmente, tinha dó das plantas. É sério mesmo, que o ambiente é fechado, né? Tem que estar regando sempre, um certo cuidado. Eu brinquei até de colocar flor artificial, então, né? Para a gente não ter um problema. Mas essas coisas, às vezes, que são só vontades e gostos, que a gente imagina que aquilo vai fazer com que a igreja e o lugar vai ser melhor, diferente, mais chamativo, mais agradável, menos agradável. É engraçado como a gente sempre imagina que esse é o primeiro caminho a ser tomado. Que a gente sempre pensa que é mudando o externo que as coisas vão ficar melhores. É tratando com aquilo que está fora que as situações vão ficar mais a contento. Mas nenhum ambiente, falando de igreja, nenhum ambiente, nenhum mesmo, ele vai ser de verdade agradável. Nenhuma igreja vai ser uma igreja boa para congregar. Eu gosto muito de uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele fala assim: essa igreja que você está dizendo que é melhor que a sua, ela só é melhor porque você ainda não está congregando lá. Eu fiquei apavorado quando eu li isso pela primeira vez. Ou seja, o dia que eu estiver congregando lá, eu vou encontrar alguma coisa que me chateie. É porque eu ainda não estou lá. Aquele pastor, ele é melhor que o seu, porque você ainda não é ovelha daquele pastor. Porque o dia que você for ovelha, eu estou falando de mim, aí você vai ver que o problema não é o pastor. Então o ambiente, ou seja, a igreja, nenhum lugar será um bom lugar para congregar se o reavivamento não começar em mim, em nós. Essa é que é a verdade. Não adianta nós ficarmos muito preocupados. Nós estamos fazendo, eu não estou falando da nossa reforma, tá? De adequação. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de gostos e de vontades. Que senão vão pensar que eu estou falando da reforma. Reformou para quê então? Não. Estou falando de uma outra coisa. Nós sempre estamos querendo tratar com o externo, quando deveríamos estar tratando com o nosso interior. O que eu e você fazemos para que essa igreja seja agradável? Como que eu me comporto? Como eu vivo? Como eu estou? Como eu sou? O reavivamento tem que começar em mim. Eu tenho que estar aberto para a presença de Deus, cheio de Deus. E como que eu vou estar cheio de Deus, se minha vida ainda é mais mundana do que cristã? Se ela ainda é mais carnal do que espiritual? É muito comum a gente ouvir entre os crentes, quando ele participa de um culto, nessa sexta-feira eu não estava aqui. Na sexta, a última das mulheres. Foi sexta passada, é isso? Foi uma glória. Foi ou não foi? O culto mudou a vida de alguém? Isso me intriga.
Ah, a pessoa sentiu Deus, virou o olho no culto. Piroleta. Teve gente que falou que saiu voando. Eu não estou falando do culto específico das mulheres. Estou usando um momento. Eu não entendo como que alguém pode estar numa reunião onde diz que foi bênção e que Deus abençoou tremendamente e que a pessoa sai ou continua vivendo como vivia antes. Não faz sentido. Não faz. E se a gente for usar daquilo que a Bíblia revela, menos sentido ainda. Eu não estou criticando, dizendo que a pessoa não sentiu Deus. Essa é uma outra história. Estou questionando o fato de alguém dizer assim, puxa, estava na presença de Deus, foi muito bom. Aí, no outro dia, a pessoa está postando coisa na rede social que você fala, meu Deus, mas eu estava no culto ontem. Porque a rede social é onde as pessoas vomitam, né? Tudo que está de bom e ruim, né, irmãos, na vida. Eu uma vez comecei a entrar na onda de alguns e debater, meu irmão. Meu Deus, quase arrancaram meu couro. Até que a Luciana falou assim, para com isso, pelo amor de Deus. Aí eu resolvi só colar figurinha agora, só colo. Pastor, é direta ou indireta? Não é nada, é só postagem. Você pensa bem, que me intriga o fato da pessoa estar dizendo que puxa, o culto foi uma bênção, e foi isso, e foi aquilo, e dali a pouco a pessoa ela não está vivendo aquilo. Que espírito é esse que é momentâneo? Que unção e presença de Deus é essa que é só por um instante? Eu usei o culto das mulheres, mas aqui já aconteceram muitos outros cultos. De às vezes nós temos um retorno, e eu fico feliz quando eu tenho um retorno. Nossa, pastor, aquela palavra, isso, isso, isso. Mas o que a gente deseja é que a pessoa mude de vida mesmo. Mas eu me questiono. E me questiono, sabe por quê? Porque nós queremos uma comunidade, nós queremos viver numa igreja, onde essa igreja seja a igreja que eu conviva bem e esteja bem, é ou não é? Mas o que será que eu e você, nós fazemos de verdade, para que este lugar seja esse lugar? Porque nós ainda estamos vivendo a ideia de que nós somos somente consumistas, nós não produzimos nada. Nós queremos vir para uma reunião de mulheres que seja satisfatória, é ou não é? Que o grupo de mulheres lá que vai fazer o louvor, ela se desdobre até o Espírito Santo, ele ser tão exprimido, né, que não sobre nada nele e seja tudo para nós. Mas o que eu e você temos feito para que este ambiente permaneça, e para que essa igreja, essa comunidade que nós frequentamos, ela seja esse lugar que você tanto deseja que seja. Como nós estamos minados, né? Acostumados a essa cultura, onde primeiro a gente se preocupa com a nossa vida, é ou não é? Sim ou não? Isso aqui está na boca de tudo quanto é crente. Primeiro Deus, segundo a minha. Quem que vem em segundo lugar? Hã? Não, primeiro Deus, segundo lugar quem vem? Meu Deus, não, meu irmão, agora acho que vocês estão constrangidos aí, né? Está na boca de todo mundo isso. Quando você fala, você é de Deus, primeiro Deus, segundo a minha família.
E terceiro? Terceiro? E você acredita nisso, não acredita? De pé junto. Eu não sou seu irmão em Cristo? Então você não é minha família? Como que eu vou colocar você em terceiro plano? Deus não vai nos reunir todos nós no mesmo lugar? Somos irmãos. Aí você vai falar assim, mas não somos de sangue. Somos sim. O sangue derramado. O sangue derramado. Tem laço de sangue ou não tem? Tem laço de sangue? Eu e a senhora temos laço de sangue? Temos? Como que a igreja fica em terceiro lugar? Você percebe que quando eu tento começar a colocar as coisas no lugar como que a gente se complica? Porque eu estou acostumado com essa ideia. Pastor, mas eu tenho que cuidar da minha família. Eu entendo que você tem os mais próximos. É fato. Mas a Fabiana não é minha irmã em Cristo. Eu não tenho que me preocupar com ela tanto quanto me preocupo com a minha esposa e com as minhas filhas? Não deveria ser no mesmo nível? Sim ou não? Você vai falar que não porque você foi achincalhado por alguma mensagem que desvirtuou a realidade na sua mente. É por isso que a gente tem essa mentalidade de que parece que o ambiente, ele tem que me agradar. Ele tem que me agradar. Mas o que eu faço para esse ambiente ser agradável? Porque esse ambiente também é meu. É o meu lugar. É a minha casa. São os meus irmãos. Eu não me incomodaria se tem alguém que gosta de luz verde, por exemplo. Ah, pastor, eu queria ver uma luz verde dentro da igreja. Não sei. Não me incomodaria. Se nós fôssemos de verdade uma comunidade onde as pessoas realmente estão importando, ou se preocupando uns com os outros. E aí o apóstolo Paulo usa a figura do corpo para representar o que é a igreja. É ou não é? E aí ele brinca com uma situação. Você já pensou se uma parte do corpo dissesse para outra: se lasque você, que aqui eu vou me virar. O que aconteceria? Não teria unidade. É ou não é? Então, se eu e você desejamos um lugar melhor, esse lugar só vai ser melhor quando eu deixar de me preocupar com a minha própria vida. Porque o que adianta dizer que eu sou sal se eu não estou salgando nada? O que adianta dizer que eu sou luz se eu não estou iluminando nada a não ser a mim mesmo? Ah, pastor, mas eu tenho participado de alguns cultos aí que realmente é bênção. Não, eu não duvido. Mas sabe qual que é uma das primeiras coisas que a presença do Espírito de verdade faz no meio das pessoas? Sabe qual é? Ele aproxima as pessoas e não afasta. Ele junta a igreja, ele não afasta a igreja. Uma pessoa cheia de Deus, ela se move para se juntar ao corpo. Eu vejo tanta gente dizendo que está cheio de unção, mas a unção é só nele, e para o momento dele, na casa dele, do jeito dele. Que espírito que é esse? Parece mais com um espírito de engano. Pessoas cheias de Deus, elas não procuram satisfação das suas expectativas, dos seus desejos. Nós temos desejos, nós temos necessidades, isso é fato.
E às vezes, nós ficamos naquele esforço, né? Para que haja um ambiente mais atrativo, para que a mensagem seja mais calorosa, que ela fale mais, segundo as minhas necessidades e preocupações. Só que a nossa maior necessidade hoje é de termos um encontro de verdade com Deus. Quem se lembra da história que eu contei aqui da pamonha? Quem não se lembra, levanta a mão, eu conto de novo. Não se lembra da história da pamonha? Meu Deus do céu. Lembra aí, Cris, da história da pamonha? Não lembra também não? Diz que vinha vindo um cara pela Castelo Branco ali e tem uma loja grande de pamonha. E ele contando a história, falou assim, logo que eu vi a plaquinha, a tantos quilômetros, pamonha. Castelinho da pamonha. Ele disse que encheu a boca d'água. E a cada quilômetro que ele rodava para chegar perto do Castelinho da pamonha, a boca dele salivava. Pamonha, pamonha, pamonha. Ele mal estacionou o carro no Castelinho da pamonha, já foi descendo meio louco e já logo pediu uma pamonha. E ele comeu aquela pamonha e falou assim, nunca comi uma pamonha tão gostosa como essa. E comeu aquela pamonha, que pamonha maravilhosa. E aí ele se sentiu tão realizado de ter comido a primeira pamonha, agora me manda mais uma aí. E o cara mandou outra pamonha. Quando ele foi comer a segunda, ele falou, nossa, essa parece que não está tão boa quanto a primeira. Mas mesmo assim ele comeu. E aí ele falou, depois de comer a segunda, manda a terceira, porque... E aí ele imaginou, não, acho que essa terceira talvez seja do mesmo lote da primeira, vai ser... E quando ele comeu a terceira, ele já comeu a terceira, estava pior do que a segunda. E aí ele começou a reclamar da pamonha. Só que o problema não estava na pamonha. Quando ele comeu a primeira pamonha, a vontade dele era uma. Na segunda, a vontade já era outra. Ele já tinha comido pamonha. A vontade dele já não era mais a mesma. Quando ele comeu a terceira, ele já não tinha mais vontade. Ele só estava querendo satisfazer. Isso acontece muito dentro das igrejas. Você começa a tentar atrair as pessoas pelo que se vê, aquilo que ela quer. A vontade nunca é a mesma. É por isso que eu disse que para essa igreja ser a igreja que você sonha, o reavivamento tem que começar em mim e em você. Eu tenho que estar cheio de Deus e não de mim. Porque as minhas vontades mudam conforme o momento passa. Quando eu comecei a tocar, e eu só tinha um violão velho esquisito, eu queria ter um instrumento bom e um equipamento legal. E eu imaginava que só tocava bonito quem tinha equipamento bom. Aí, eu tinha um bom emprego, comprei um instrumento melhor, mas o instrumento melhor não me fez tocar melhor. Eu era ruim mesmo. E eu ficava trocando de equipamento até o dia que eu entendi que o que faz aquilo ser bom não era as coisas que eu trazia para dentro de mim para satisfazer a minha vontade. O que eu quero que você entenda? Esse ambiente aqui pode ser o ambiente dos seus sonhos. Sempre.
Esse irmão que senta do seu lado pode ser o melhor irmão do mundo, se você assim o desejar e fizer. Mas eu só consigo fazer isso se eu estiver cheio da presença de Deus. Sabe por quê? Porque uma vez que eu estou cheio da presença de Deus, eu não vou me preocupar com os defeitos e as limitações do outro. Se ele é dedo e eu sou mão, se ele é veia e eu sou artéria, porque tem irmão que é assim, né? Você é só veia, irmão, eu sou artéria. É ou não é? Porque tem irmão que é nesse nível, não é? Ele já mostra a credencial. A sua carteirinha de veia aí, vou mostrar a minha também, artéria, mano, toma. Você é aquela pelinha que fica do lado da unha. Eu sou a unha, mano. Quando nós percebermos que existe uma importância e que não há quem seja melhor porque está com um instrumento na mão cantando ou tocando ou ministrando a palavra. E de que a igreja que eu sonho que exista, ela pode existir se nós lutarmos juntos. Mas isso começa em quem? Onde que isso começa? Não é tentando melhorar o ambiente com atividades, não. Os mais velhos da igreja aqui vão se lembrar disso. Eu vou me lembrar de algo que eu vivi. No culto de quarta-feira que eu me converti lá no Jardim da Horto, naquele dia, eu me lembro bem, estava a irmã Salete, o irmão Cícero, porque ele batizou comigo. O Cícero ainda tinha olho, porque ele perdeu depois, né? Irmã Maria, pastor. Irmã Terezinha, irmão Mário. Estava minha mãe, minhas duas irmãs. Irmã Marilza, o irmão Augusto. Depois se afastou. Nós não éramos mais que 20 pessoas no culto. E o pastor Belém pregou uma palavra que a igreja parecia que estava cheia. E naquele dia eu entreguei minha vida para Cristo. A irmã Salete cantou aquele corinho que ela sempre cantava. Que é um corinho que ela às vezes vem na mente ele... Lembra aí, irmã Maria? Era sempre o mesmo. Ela pegava o microfone, ela tinha na pastinha. Até esses dias eu brinquei com ela do corinho aqui. Eu me empolguei com o assunto, agora me esqueci da letra do corinho, mas já lembro. O irmão Adão, com aquele jeitinho dele, ele foi lá com o coralzinho, faltando um monte de peça. E naquele dia o pastor Belém pregava para alguém se converter, só eu não era convertido. E eu dizia dentro de mim, Alciene, miserável, está pregando para mim. Só eu aqui não sou crente. Mas desejando que aquele ambiente fosse o ambiente onde Deus estivesse presente. E presente para a vida de todo mundo. Quem não estava aqui domingo, não vai entender muito. Mas tem alguém aqui hoje? Tem? Você está aqui? Está? E está aqui disposto a fazer com que a igreja que sou eu e você, seja essa igreja da qual nós estamos falando? Você está disposto a deixar o Espírito Santo tomar a tua vida de um jeito como Ele nunca tomou? E essa patifaria que a gente fica às vezes, Deus está tratando comigo, deixar Ele tratar por inteiro hoje. Que Deus está tratando uma ova.
Se você deixar o Espírito Santo descer aí, meu irmão, ele arranca pela raiz tudo, você sabe disso. Deus está tratando comigo aos poucos. O dia que deram na mão do mestre Salo uma jarra, o vinho não foi sendo feito aos poucos. Quando o cara experimentou o que tinha dentro do jarro, era vinho. Ele falou, e é do bom, cara. O dia que ele encontrou aquele homem paralítico no tanque, ele falou assim, não, você vai ficar andando meio manco por uns dias, depois você normaliza. Não, ele levantou e andou. Então, se essa igreja ainda não é a igreja que você sonha, talvez o culpado seja eu e você. Você pode culpar a parede cinza, você pode culpar o pastor Belém por ter colocado o Jean aqui, pode culpar também. Mas se nós estivéssemos nos movendo na mesma direção, porque o Espírito nos ajunta e não nos espalha. O Espírito de Deus nos traz a unidade, não a união. Porque tem gente que não entende a diferença de unidade e união. Quando estamos em unidade, estamos vivendo um propósito só. Temos um único objetivo. Porque não há como nós estarmos num ambiente onde tem a gente que queira ser maior e melhor do que o outro. Reino dividido, ele não se mantém. Então vamos parar de brincar e de mistificar as coisas. É o Espírito Santo de Deus que está agindo na minha vida e na sua vida aqui nessa noite? Se for, meu irmão. A sua vontade é que o reino de Deus venha? Que a vontade de Deus seja feita a todo custo? Ou você está pensando nas suas dificuldades e nos seus problemas? E isso atrapalha você de ter comunhão, isso atrapalha você de congregar, isso atrapalha você de um monte de coisa. Engraçado que quando o médico fala assim, ó, não dá mais, você tem que parar, você dá um jeito, não faz? Mas enquanto você acha que tem possibilidade de você continuar andando fora, será que quando você ora, será que quando eu oro, seja feita a sua vontade, isso arde dentro de mim mesmo? Será que quando eu sei que eu pequei, que eu vacilei e pequei, eu sinto nojo do que eu fiz, eu tenho vontade de arrancar minha pele? Será que é assim que eu me sinto? Ou eu estou vivendo uma vida aquém daquela que eu deveria estar vivendo? Ou será que eu estou só cheio do Espírito para mim mesmo? Estou cheio de unção só para a minha glória, para o meu bel prazer, é mesmo? Estranho, porque o Espírito Santo, ele trabalha para o corpo e não para mim. Então talvez seja o momento de nós nos avaliarmos. Eu sou o sal da terra, mas não estou salgando nada. Eu sou luz desse mundo, mas eu não ilumino nem a minha vida mais, nem o meu próprio caminho. As pessoas deveriam estar se sentindo atraídas por Deus, por nos conhecerem, e não porque nós somos capazes de gerar um ambiente para deixá-las
emocionalmente comovidas. Eu vou ter que contar esse testemunho. Muito provavelmente hoje eu tenha feito uma corrida para duas mulheres que são mulheres que vivem do corpo. E eu peguei uma em um lugar e tinha um lugar para parar, e depois ela foi para outro lugar. Quando ela encontrou a amiga na primeira parada, o assunto então mudou. A bonecona que então estava em silêncio. Meu irmão, era só coisa suja. E aí, a que entrou em segundo lugar falou assim: comprei, amiga. Show do Jorge Mateus. A outra falou: até me arrepiei agora. Eu pensei que ela ia receber o Espírito Santo. Como muita gente recebe. E nós vamos se arrebentar, hein? E uma vai cuidar da outra. E parecia que eu não estava ali. E eu vi uma vontade naquelas duas, uma vontade, uma sede. Não vejo a hora do dia chegar. Será que é com essa mesma vontade que a gente tem desejado Deus na nossa vida? Será que quando eu e você nós dobramos o nosso joelho, é com essa garra, é com essa vontade? Porque eu vejo gente buscando coisas para si com ânimo. Crente buscando coisa para si com ânimo. Eu estou num propósito de oração aqui, irmão, que ninguém me atrapalha. Mas se você chamar a pessoa para colocar a vida em Deus, então, eu não estou muito bom hoje. Está meio frio hoje, né? Eu sou tão friolento. Que bom que no inferno vai ser bem quentinho. Vai ser agradabilíssimo. Porque são as coisas que vêm à minha mente, meu irmão. Será que eu tenho estado na presença de Deus com essa mesma vontade que eu me empenho para outras coisas? Eu concordo que como seres humanos nós temos fragilidades internas. Mas eu estou sendo um sal que não salga. Uma luz que não ilumina. Eu tenho fama de que estou vivo, quando na verdade eu estou morto. Então a igreja precisa de um reavivamento. E esse reavivamento só virá quando Deus tiver o domínio da nossa vida. Você pode orar, você pode pedir, pode jejuar, mas se Deus não tiver o domínio, nada vai mudar. Se Ele não for o centro da nossa vontade. Que é essa canção que nós cantamos. O meu fôlego tu és.